A unidade espiritual por trás das religiões cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, tradições antigas e religiões da natureza em diálogo com o espiritismo. Ao longo da história da humanidade, diferentes povos buscaram compreender o mistério da existência, a origem da vida e o destino da alma. Dessa busca nasceram diversas tradições religiosas e filosóficas. Embora apresentem formas, rituais e linguagens diferentes, muitas delas compartilham princípios espirituais semelhantes: a busca pela verdade, pela evolução moral e pela conexão com o divino. Quando analisamos essas tradições sob uma perspectiva espiritual mais ampla, percebemos que elas podem ser compreendidas como caminhos distintos que conduzem a uma mesma fonte. O Espiritismo, ao propor o estudo racional da espiritualidade e da sobrevivência do espírito, permite observar essas tradições como expressões culturais de uma mesma realidade espiritual universal. Cristianismo, catolicismo, protestantismo, ortodoxia e anglicanismo. O cristianismo fundamenta-se nos ensinamentos de Jesus, cuja mensagem central é o amor, a caridade, o perdão e a transformação moral do ser humano. Ao longo dos séculos, o cristianismo se estruturou em diferentes tradições. Catolicismo, com forte tradição sacramental e institucional. Protestantismo, que enfatiza a relação direta entre o indivíduo e Deus por meio das Escrituras. Ortodoxia, que preserva antigas tradições litúrgicas e místicas do cristianismo oriental. Anglicanismo, que reúne elementos católicos e protestantes. Apesar das diferenças doutrinárias, todas essas vertentes se fundamentam nos ensinamentos de Cristo. Do ponto de vista espírita, Jesus é reconhecido como um espírito altamente evoluído, que veio orientar moralmente a humanidade. Nesse contexto, surge o conceito do espírito de verdade, mencionado no Evangelho e retomado no Espiritismo, como a presença espiritual que inspira a humanidade rumo à compreensão mais profunda da lei divina. Islamismo, sunismo e xiismo. O islamismo, fundado a partir das revelações recebidas por Maomé, baseia-se na submissão à vontade de Deus, Alá, e na prática de princípios morais como justiça, caridade e disciplina espiritual. Suas duas principais tradições são sunismo, que representa a maioria dos muçulmanos, xiismo, que valoriza a linhagem espiritual ligada à família do profeta. Apesar das diferenças históricas e políticas, ambas compartilham a crença em um Deus único, na responsabilidade moral e na vida após a morte. Sob uma perspectiva espiritual mais ampla, muitos desses princípios dialogam com ideias espíritas, como a responsabilidade individual, a lei de causa e efeito e o progresso da alma. Hinduísmo, diversidade espiritual e tradição milenar. O hinduísmo não é uma religião única, mas um vasto conjunto de tradições filosóficas e espirituais que surgiram na Índia ao longo de milênios. Ele inclui tradições politeístas, com diversos deuses e manifestações divinas, correntes filosóficas e místicas, que buscam compreender a realidade espiritual por meio da meditação e do autoconhecimento. Entre suas ideias centrais estão karma, lei de causa e efeito, reencarnação, evolução espiritual da alma. Esses conceitos possuem grande proximidade com princípios fundamentais do espiritismo, especialmente a ideia de progresso espiritual contínuo através de múltiplas existências. Budismo, Theravada e Mahayana. O budismo surgiu a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, que buscava compreender a causa do sofrimento humano. Suas principais tradições incluem Theravada, que enfatiza a disciplina individual e o caminho pessoal para a iluminação. Mahayana, que amplia a ideia de compaixão universal e da iluminação coletiva. O budismo não se concentra na figura de um Deus criador, mas na transformação da consciência e na superação do sofrimento através do conhecimento, da ética e da meditação.
Essa proposta dialoga com o Espiritismo na medida em que ambos valorizam o aperfeiçoamento moral e o desenvolvimento da consciência como caminho de libertação espiritual. Religiões tradicionais e outras tradições espirituais. Diversas tradições espirituais também contribuíram profundamente para a formação da consciência religiosa da humanidade. Judaísmo, tradição monoteísta que fundamenta grande parte da ética espiritual do Ocidente. Sikhismo, que enfatiza a igualdade, o serviço e a devoção a um único Deus. Taoísmo, que busca o equilíbrio com o fluxo natural do universo. Confucionismo, centrado na ética social e na harmonia das relações humanas. Shinto, tradição japonesa que reverencia os espíritos da natureza e os ancestrais. Fé, Bahá'í, que propõe explicitamente a unidade de todas as religiões e da humanidade. Cada uma dessas tradições oferece uma forma particular de compreender o sagrado, mas todas apontam para princípios comuns: ordem moral, respeito à vida, evolução espiritual e conexão com o divino.